Domingo de carnaval, domingo de manhã, eu vou para a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Ontem eu comecei a gravar essa história aqui e a primeira coisa que aconteceu foi o áudio ficou uma merda, ficou dando chiado e depois na segunda tentativa a bateria da câmera acabou. Mas vamos tirar isso do papel. Então o tema desse vídeo aqui é o que eu faria de novo se eu estivesse começando do zero, tá? Então vamos fazer alguns combinados aqui. Eu vou usar esse vídeo para documentar o que eu, Rodrigo, como second time founder faria, né, eventualmente numa outra jornada, o que seriam os passos que eu seguiria para fazer de uma forma diferente ou de uma forma que eu acho correta, tá? Então assim, relembrando, né, eu comecei a programar com 11 anos, eu trabalhei no mercado de tecnologia por muitos anos e eu já estou empreendendo com startup. Eu sou um fundador de tecnologia de uma startup grande aqui no Brasil há 10 anos já, tá? Então eu quero trazer essa perspectiva de second time founder, tá? E eu espero que documentando essas coisas que eu anotei aqui, essas coisas que vieram na minha cabeça, talvez isso possa servir de ajuda para você, gerar algum insight, evitar algum erro, né? Entender mais ou menos como você pode também começar a sua primeira startup de uma forma mais correta, tá? Com os aprendizados que eu tive. Então acho que é bom para mim e pode ser muito bom para você. Bora lá? Então sem mais delongas. Primeiro ponto: time, sócios e colaboradores. A primeira coisa que eu faria seria com quem seriam as pessoas que eu iria me associar nesse começo de jornada. Se casamento é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, né? Se com quem você vai casar é a decisão mais importante da sua vida, provavelmente nos negócios, né, no empreendedorismo, em startups, provavelmente a decisão mais importante é com quem você irá se associar, né? E uma empresa, ela é feita de pessoas. Então, eu começaria pelos sócios, né? Então, hoje, já tendo bastante experiência, já conhecendo bastante gente, eu tenho pessoas claras na minha cabeça que eu convidaria para me juntar na próxima startup. Tenho certeza que muitas delas aceitariam, né? Acho que isso já encurta um tempo muito grande, né? Esse entrosamento, você já conhecer a pessoa tecnicamente, saber no que a pessoa é boa, no que você não é, para você ter um perfil complementar. E eu alinharia muito bem os pontos dessa sociedade desde o dia 1 também, assim. Então, o que cada sócio vai fazer, qual que é a responsabilidade, como que a gente vai tocar isso daqui, o que cada um tem que fazer, o que eu espero de você, o que você espera de mim. Então, isso daí já resolveria grande parte de muitos problemas, tá? E eu não acredito em solo founder, né? Você ser um único fundador. Eu acredito em você ter mais de um sócio, né? Porque é complexo, é difícil e você fazer isso sozinho vai adicionar uma complexidade muito grande. Então eu aconselho que você tenha sócios complementares que corroboram aí, né? Dos mesmos valores, né? Que compartilham dos mesmos valores. Beleza? Colaboradores, então, né, você vai precisar de um time fundador e depois você vai precisar trazer algumas pessoas para o time inicial. E aí eu já também, né, por estar construindo isso, estar nesse mercado há muito tempo, eu também já tenho ali umas 10, 20 pessoas que com certeza eu chamaria elas ou pediria ajuda dessas pessoas para contratar aquela posição se elas não pudessem por algum motivo assim, mas os colaboradores iniciais, esse primeiro time, ele é tão importante como o time fundador, né? Então, bom, basicamente aqui isso se resume a time, né? Quem que é o time inicial que vai atacar um grande problema? Ponto número 2, problema. Como eu falei agora, né? Você tem um time, você tem uma sociedade montada aí e você vai atacar algum problema. E o que eu queria falar sobre isso pra mim, né, e também talvez faça sentido pra você, startup é um bicho de 10 anos pelo menos, assim, né, pra você construir algo relevante. Dependendo do problema que você escolher, ele precisa de muita interação e de muito tempo para você conseguir realmente disruptar, mudar como que as coisas eram feitas antes e depois da sua empresa, da sua startup, do seu produto. E o ponto mais importante aqui que eu gostaria de dizer é:
você tem que estar muito afim de resolver aquele problema. Tem que ser um problema que você se importa, tem que ser um problema que você tenha um commitment com aquele problema. Porque é o seguinte, startup é muito difícil. Tem hora que você vai querer desistir, é altos e baixos, são muitas emoções. Apesar de você conseguir formar um time que você já tem muito entrosamento, é um bicho que ele mexe com as nossas energias, as nossas emoções. Então, se você não se importar, se você não tiver afim, se você não quiser resolver aquele problema, você tipo, é legal, mas você vai desistir. E, ninguém quer você não quer ser um quitter, né? Você não quer desistir antes da hora. Então é muito importante escolher o problema certo, e você tem que entender que você vai ficar muito tempo nesse problema aí, tá? O outro ponto é que você precisa escolher um problema. Aí, antes de passar para essa parte do problema, eu tô falando esse vídeo como se fosse para mim. Imagina que você já é um second time founder, você já tem um certo nível de liquidez, de experiência, e a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu tempo, né? Então, se você escolher um problema que você não vai estar muito afim de resolver, vai começar a entrar no custo de oportunidade se faz sentido você continuar naquele problema, né? Então, tem que pensar muito bem em qual é o problema que você vai entrar e resolver. E aí, duas coisas que eu acho. O problema precisa ser grande, né? Se o problema não for grande, você não tem como ficar 10 anos e talvez você itere um pouco e já resolva, ou o mercado não seja tão grande. Isso é o outro ponto do problema. Precisa ser um mercado grande, na minha opinião. Porque se não for grande, não tem como você ter grandes retornos financeiros também, né? Então, e também é mais difícil de atrair pessoas, porque as pessoas não vão estar envolvidas com aquele problema. Enfim, então eu pensaria nisso, assim, um problema que eu tô muito afim de resolver pelos próximos 10 anos da minha vida. Esse problema precisa ser muito grande, porque senão não tem como fazer sentido pro time ali que tá colocando o seu tempo, né, e a sua energia naquilo. Terceiro ponto, cultura. Cultura é algo que eu faria desde o dia -1000, assim, -100. Cultura é a coisa mais importante de uma empresa. Cultura é o que faz grandes empresas serem bem-sucedidas e empresas falirem ou sumirem ou falharem pifiamente. Tem a ver com o time, né? Então eu falei muito no ponto 1 do time. O terceiro ponto aqui é como que você faz esse time trabalhar melhor entre si. Então, cultura é como você respira os valores, o que é importante, o que faria uma pessoa ser promovida, demitida, né? Ou contratada, ou desligada. Cultura é como que você toca os rituais, o que é importante, o que você valoriza. Na verdade, é como aquelas pessoas que estão no mesmo teto se comportam assim. Tá? Então, eu teria uma empresa de uma cultura muito forte, muito bem definida, e geralmente, né, a cultura deveria vir dos founders, né, dos valores dos founders. Então, deixar muito claro como que a gente se comporta, quais são os nossos valores, quais são nossas cerimônias, qual é o nosso modus operandi aqui, para que isso seja feito de filtro para você montar um time forte. E eventualmente a empresa vai crescendo, né? A gente faz contratações, e se a gente contratar uma pessoa errada, o próprio time já auto se regula, já tira essa pessoa, porque pessoa de cultura errada num time vai dar ruim, e isso é muito mais importante. Então, existem diversos livros que falam sobre criação de cultura, mas isso é a coisa mais importante aqui. Talvez seja a coisa mais importante aqui dessa lista. Então tô tentando ir pela uma ordem assim, mas beleza. Cultura é o que manda, é a regra do jogo, tá? Quarto ponto. Times enxutos. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente já errou bastante aqui. A gente já teve times... A Docket já chegou a ter 300 pessoas aqui no time, tá? E não tem certo e errado. Poderia ter 3.000 pessoas. Porém, existia essa cultura de você levantar capital, de você contratar um monte de time, e às vezes a gente monta times
sem um objetivo muito claro, muito definido e muito mais posições para aquela área do que deveria ter. E as pessoas vão achando trabalho para fazer, mas no final do dia tá todo mundo trabalhando muito e todo mundo frustrado porque parece que trabalha muito e o resultado não vem, muito esforço, pouco resultado, tá? Então, eu hoje vejo startups com times muito enxutos, pessoas muito inteligentes, coesas naquela área que conseguem entregar muito e fazer muito resultado. Então, hoje na empresa, a gente saiu de 300 para 150 pessoas e a empresa performa muito melhor. Muito, muito melhor. Quer dizer que eu não posso aumentar o time e voltar para 300 pessoas? Sim, mas da forma correta, né? Contratando as pessoas corretas, com objetivos muito claros, métricas muito claras. E acho que é assim que faz. Então, quando a gente acelera muito o processo, a gente pode cair numa chance de errar o que a gente está fazendo, tá? Então, times enxutos seria um ponto aí que eu olharia muito. Quinto ponto, contratação sem diligência. Isso daqui volta na questão de cultura, volta na questão de time, de pessoas, de colaboradores. O que acontece? Você montou um time inicial de fundadores, você montou um time inicial de colaboradores, que no meu caso eu já conheceria um monte desses colaboradores, né? Uma coisa que eu não falei no ponto 1 é também a gente ver os incentivos desses colaboradores iniciais, né? Participação no negócio, como que a gente faz com que todo esse time inicial ele saia ganhando muito bem lá na frente num eventual exit ou IPO, tá? Então eu lembrei disso agora. Mas é o seguinte, a gente já contratou muita gente aqui na Docket, 1.500 pessoas já passaram pelo time. A gente já contratou muita gente senior, muita gente rockstar, tipo aquele jogador, sabe aquele jogador que já tem um certo tempo de carreira e ele é um estrela naquele time, aí você traz com aquela expectativa muito, muito elevada, todo mundo fica animado, né? A torcida fica animada, e aí quando você vai ver, aquele jogador já não tá mais com aquela garra, tem o ego muito alto, entrega muito pouco. Então, eu errei muito com isso, assim, tá? Então, o que eu faria? Eu não contrataria ninguém sem fazer uma hiperdiligência. O que é diligência? Você vai falar com as pessoas que trabalharam com essa pessoa, com os chefes, com os liderados dessa pessoa. Você vai falar, enfim, com todo mundo que você puder falar para fazer um background check técnico e cultural dessa pessoa. Hoje, aqui na Docket, não entra uma pessoa sem ser entrevistada por mim ou pelo Pedro, o meu sócio. Não entra. Não tem como a gente trazer uma pessoa para dentro do time que ela não passa pela nossa diligência aqui, pela conversa com a gente de, sim, uma última validação de técnica, mas muito uma validação de cultura, tá? Então, eu recomendo que você faça isso, né? É muito tendencioso, você tá precisando às vezes contratar alguém muito rápido e você pula essa parte. Então, eu recomendo que você não faça isso, porque pode ser que o tempo que você está economizando você vai perder lá na frente, tempo e dinheiro, tá? E além de poder comprometer a sua cultura. E numa startup nova, eventualmente, eu entrevistaria junto com os meus sócios as 1.000 primeiras pessoas, com certeza, assim. Com certeza. Sabe aquela história de, isso daí já não é mais o seu trabalho, isso daí é muito operacional. Cara, esquece essa parada, assim. Cuida do seu time, tá? Cuida da sua empresa, cuida da sua cultura. Você vai ter que trabalhar bastante, não tem essa parada, eu vou fundar uma empresa e vou ficar só lá no estratégico e vou contratar boas pessoas, essas boas pessoas vão executar. Esquece isso. Vai procurar o que o Brian Chesky do Airbnb fala de Founder Mode. A chance de você fazer isso e de dar ruim, ela é elevadíssima, tá? Então a gente ainda vai falar muito de Founder Mode, desses erros, mas por favor, não contrate ninguém sem fazer uma hiperdiligência técnica e principalmente de cultura e valores. Outra coisa que... Sexto ponto, é isso? Deixa eu ver aqui, já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto ponto. Move fast and break things.
Blitzscaling. O que eu tô falando? O que eu quero dizer com isso? Mark Zuckerberg, em algum momento de startup, teve um pensamento que é: vamos rápido e constrói as coisas e quebra, mas avança e cresce. Ou o Blitzscaling lá do Reid Hoffman do LinkedIn, que era cresce pra caramba, contrata 1 bilhão de pessoas, levanta o máximo de capital possível. Eu já não acredito mais nesse modelo mental, tá? Não acredito. Isso fez sentido em algum momento, talvez 10 anos atrás. Todas as empresas que fizeram isso no Brasil, de certa forma, fizeram algum tipo de layoff. E no final, você move rápido, quebra as coisas, mas em algum momento essa conta vai chegar. Você vai ter que resolver esse problema. Não acha que é só o bônus disso daí. E os contrapontos disso, eles são muito mais desfavoráveis do que os pontos, assim, de você às vezes ganhar o mercado e, enfim, né? Você vai ferrar com a sua cultura, você vai deixar um monte de legado que você deveria ter feito. E a gente fez isso aqui na Docket de certa forma, tá? E o meu aprendizado é que até hoje tem coisas que a gente deveria ter arrumado na época que não arrumou, e são problemas de 10 anos que estão acontecendo. E como eu falei, uma hora a conta chega. É igual você não cuidar da sua saúde em determinado momento, porque você está empreendendo, só que você vai ganhar peso, você vai se sentir mal, você vai dormir mal e você vai performar mal. Então assim, eu não faria isso, tá? Quando você está resolvendo um problema grande, você tem que quebrar esse problema em micros problemas, né? Milhares de micros problemas. E quando eles vão aparecendo, eu tentaria resolver eles muito, muito bem e muito rápido. Mas não nessa questão de quebrar as coisas e deixar muito legado, porque, como eu disse, uma hora a conta chega, tá? Você vai ter que reescrever a arquitetura do seu sistema, você vai ter que refazer o seu produto, você vai ter que desligar pessoas, vai ser uma perda de tempo e de dinheiro. Então, não estou falando que não funciona, mas eu não faria. Acho que hoje em dia a gente tem muito recurso, inteligência artificial, para fazer muitas coisas com menos. Eu falei de times enxutos, boas pessoas. E aí você também tem uma questão de você também escolher o que você quer fazer, né? Priorizar muito bem, né? Então, eu não iria mais por esse pensamento. Faltam 2 pontos aqui, já perdi as contas. Fundos de VC. Cara, eu adoro os meus fundos, eu sou super grato, eles ajudaram muito, a gente levantou 150 milhões de reais aqui. Pô, sou super grato, assim, super grato, tenho um bom relacionamento com todos eles, assim, a gente tem mais de 8, 9 fundos, fora os anjos que investiram, então... Só que, o que acontece? Eu acredito que dá para fazer uma startup hoje com muito pouco recurso. E se você é second time founder, você eventualmente tem um certo nível de liquidez que você pode investir na companhia. Então, eu estaria perto dos fundos de VC, né? Eles são meus amigos, sempre vou continuar perto, mas eu tentaria inverter a lógica, que eu não vou pitch os fundos e falar, pô, investe na minha startup que está no começo e negociar maus termos ou maus cláusulas, não más, né? Mas assim, cláusulas desfavoráveis, né? Porque você ainda não entregou nada. Então, eu tentaria, né? Eu faria uma empresa bootstrapped, nunca sei como fala, né? Sem recurso de VC inicial. E tentaria construir uma empresa muito sexy, com pouco time, com muito uso de inteligência artificial. E eu inverteria a lógica, eu ficaria sexy para os VCs quererem investir na Docket. Com isso, eu consegui... Na Docket não, na minha empresa futura. Com isso, eu negociaria melhores cláusulas, eu negociaria melhores termos. E se a gente não chegasse num acordo, eu não levantaria dinheiro. Então, eu falar, né, você ter o leverage de você ser uma companhia profitable, lucrativa, que gera caixa, te dá essa opcionalidade. Então você só traria parceiros, né, outros sócios investidores, se você chegasse num bom acordo,
né? Que é muito diferente daquilo, pô, eu preciso de dinheiro para começar o meu negócio, eu preciso de dinheiro para não quebrar o meu negócio, e aí você acaba aceitando muitos termos ruins às vezes e ficar preso com aquela situação e ficar, né, ruminando aquela situação, e aquilo vai te deteriorando, assim. Não é o nosso caso, mas eu já vi muitos fundadores caírem nisso, assim, tá? Então, eu inverteria a lógica. Eu não começaria uma empresa pensando em levantar capital, sempre estaria perto dos fundos, mas eu iria muito por uma questão de parceria e de bons termos para todos os lados do que entrar num começo de companhia já meio devendo, né? Sei lá. Enfim, existem muitos aprendizados sobre levantar capital, vou fazer vários vídeos sobre isso aqui, tá? E por último, mas não menos importante, estamos na era de inteligência artificial. Falei um pouco de inteligência artificial em algumas partes aqui do vídeo. Cara, eu utilizaria inteligência artificial o máximo possível dentro dessa companhia. As pessoas do time inicial deveriam todas estar aptas a testar e usar inteligência artificial para resolver problemas, melhorar os processos, não ter que resolver problema com pessoas. Então, cara, tecnologia, eu sempre falo, né? O meio, né? A gente tá nessa onda, nessa quarta onda aí de tecnologia desde o início da internet. Então foi internet, smartphones, serviços de cloud e agora inteligência artificial. Não é um hype, não é uma moda, veio para ficar. E se você não tá utilizando isso no seu dia a dia, se você não tá utilizando isso na sua empresa, você vai ficar para trás por pessoas que estão utilizando isso em seus dias a dias. Simples assim. O mundo, ele muda. Isso é algo novo, isso é algo que veio para ficar. Enquanto mais você ficar negando ou procrastinando isso, pior vai ser para você. Então, coloque aí no seu estudo, coloque isso no seu dia a dia, aprender o que é inteligência artificial, como que eu uso essas ferramentas, como que eu take advantage disso para o meu negócio. Então, pelo amor de Deus, assim, não seja um negacionista. O mundo, ele mudou, inteligência artificial tá no nosso dia a dia, vai mudar o mundo muito rapidamente daqui para frente, e você pode ser a pessoa que vai ser controlada, a pessoa que vai utilizar isso a seu favor. Acho que foi agora, finalmente eu vou conferir se o áudio não ficou ruim, a bateria não acabou, e eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo faça algum sentido para você, se você já está começando a sua startup, se você tem interesse em fundar a sua startup. Isso aqui é o que eu faria, eu vou deixar isso documentado para mim, o que eu faria numa nova jornada aí, e em cima de muitos aprendizados que eu tive. E ontem eu estava aqui, sábado de carnaval, tava tentando dormir ali, que eu tinha acordado muito cedo, minha cabeça não parava de funcionar, esse roteiro veio na minha cabeça, eu falei, cara, preciso escrever isso, escrevi isso no meu Notion, mas falei, pô, vou escrever isso aqui vou documentar isso lá no meu canal do YouTube, e isso vai me ajudar, espero que isso te ajude, eu fico por aqui, até a próxima, valeu!